Olá galera, de novo eu, professor Marcos. Física 2 agora, vamos estudar um pouquinho de eletricidade. Pessoal, eu vou dar uma retomada no conteúdo, porque essa parte de potencial elétrico são 3 capítulos dedicados apenas para potencial elétrico. Então eu vou dar uma retomada para a gente dar continuidade no conteúdo da aula de hoje, ok? Olha só galera, nós vimos nas aulas anteriores a definição de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Galera, o potencial elétrico, ele avalia a quantidade de energia potencial por unidade de carga. Então seria energia por carga. Energia por carga. Ou trabalho, tá? Lembra que energia só é calculada através do trabalho realizado por uma força qualquer. Ou trabalho sobre carga ou energia sobre carga. Ok, galera? E temos uma outra definição também, que eu já tinha demonstrado isso aqui para vocês, em aulas anteriores, que o potencial elétrico também é a constante eletrostática vezes Qzão sobre a distância. Aqui não é O ao quadrado, tá galera? Se ficar ao quadrado, aí seria o campo elétrico. O campo elétrico aí seria o D ao quadrado. Aqui não é D ao quadrado e não é em módulo, tá? Qzinho aqui não é em módulo e Qzão não é em módulo. Ok, galera? Então essas são as duas equações que nós iremos utilizar em potencial elétrico. Eu comentei também um pouquinho sobre o campo elétrico uniforme. Então, numa região de campo elétrico uniforme, o campo elétrico é sempre constante. Na região de campo elétrico uniforme, o campo elétrico é sempre constante. Então, o campo elétrico nesse ponto é igual ao campo elétrico nesse ponto. Todas as regiões aqui dentro, o campo elétrico não potencial, o campo elétrico é constante. O potencial não é constante, tá galera? O potencial ele modifica dependendo da posição que eu estiver analisando. Quanto mais próximo da carga positiva, maior é o potencial elétrico. Quanto mais distante da carga positiva, menor é o potencial elétrico. Ou quanto mais próximo da negativa, menor é o potencial elétrico. Entenderam, galera? Então, isso é um campo elétrico uniforme. Essas linhas são igualmente espaçadas, elas jamais se cruzam, vocês já sabem. Superfícies equipotenciais. Galera, as superfícies equipotenciais, elas existem numa carga pontual ou num campo elétrico uniforme, tá? Então, se eu estiver analisando uma carga pontual, as linhas das superfícies equipotenciais, elas são perpendiculares às linhas de força do campo elétrico. Essa linha azul aqui, ó, representa uma superfície equipotencial. Se eu tracejar outra linha azul aqui em cima, essa outra linha representaria outra superfície equipotencial. Sempre, galera, as superfícies equipotenciais formam um ângulo de 90 graus com o campo. Essa linha preta representa o campo elétrico. Tá? Então, as linhas de força do campo elétrico em relação às superfícies equipotenciais formam um ângulo de 90 graus, sempre. Mesma coisa aqui, ó, que nós temos as linhas de força, temos as linhas de força aqui do campo elétrico uniforme. Então, aqui no campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais também irão formar um ângulo de 90 graus com as linhas de força do campo elétrico. Então, ó, as linhas das superfícies equipotenciais sempre formam um ângulo de 90 graus em relação às linhas de força do campo elétrico. Eu tinha esquecido de falar isso para vocês, que é importante, tá? Na última aula. Que é outra superfície equipotencial e essas superfícies sempre formam um ângulo de 90 graus em relação às linhas de força do campo elétrico. Muito legal, cara. Bem tranquilão, né? Até aí tá de boas, creio eu. Então, vamos dar início aos estudos da aula de hoje, Só um pouquinho, só vou apagar aqui e a gente continua. Ó, o que apareceu de novo? Pessoal, não confundam o que eu vou fazer aqui com o gráfico da última aula, tá? Aqui
é um gráfico do potencial elétrico em relação à distância. Tá? Nós sabemos que o potencial elétrico cai com a distância e não com o quadrado da distância, tá, galera? Então, vamos imaginar que isso aqui é uma esfera, faz de conta que é uma esfera isso aqui, tá? E a gente vai analisar o potencial elétrico dentro dessa esfera. Pessoal, nós já sabemos, eu já até comentei na última aula, que o potencial elétrico dentro da esfera é constante. Então ele vai ter um valor de potencial elétrico lá dentro. E esse valor é sempre constante. Então o potencial elétrico aqui dentro da esfera é constante. Então se eu quiser analisar o potencial elétrico nesse ponto, em relação ao meu referencial zero, distante de zero, essa distância aqui, ó. O potencial em relação a esse ponto é um valor constante qualquer, pode ser 10 mil, sei lá, pode ser qualquer valor. Aqui dentro, continua sendo o mesmo valor, até chegar na superfície. Certo? Então, o potencial elétrico dentro da esfera é constante, então vai ter um valor fixo já. Então, vamos supor, ó, que até esse ponto aqui, ó, o potencial elétrico é constante. O potencial elétrico é constante nesse ponto. Na hora que eu desgrudar da esfera, o potencial começa a cair. Ele começa a cair com a distância e não com o quadrado da distância. Entenderam? Então, à medida que eu vou me afastando do centro da esfera, o potencial vai caindo. Né? Isso aqui fica mais visível se a gente analisar a equação. Né? O potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes carga sobre a distância. O gráfico que nós tínhamos visto na última aula, vou redesenhar ele aqui embaixo, ó, bem rapidinho, não importam com a qualidade do desenho, tá, galera? Então aqui está a esfera, vou fazer a esfera pequenininha. Então, dentro da esfera, o campo elétrico é nulo. Então, se eu quiser analisar um ponto, esse ponto em relação ao centro da esfera, o campo elétrico aqui dentro é zero. Encostou na esfera, vai ter um valor de campo elétrico, vai aparecer um valor de campo elétrico. Desencostou da esfera, o valor do campo elétrico dobra. E a partir daí, à medida que eu vou me afastando, o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Entenderam, galera? Então, ó, pelo fato do campo elétrico é igual a K, que sobre a distância ao quadrado, então o campo elétrico, pelo fato de ser a distância ao quadrado, ele diminui mais rápido em relação a isso aqui. Ó. Essa curva aqui é mais suave do que essa curva. Entenderam? Então ele chega no zero mais rápido aqui no campo elétrico do que no potencial elétrico. Ok, galera? Bonito isso, hein? Muito bonito. Vamos fazer exercício, né? Não vamos perder tempo não, vamos fazer exercício. Na aula de hoje eu acho que a única novidade seria essa que eu não tinha passado para vocês. Tá? O resto eu já passei tudo. Tá? Potencial elétrico 2. Vamos resolver exercício. Deixa eu organizar aqui para a gente resolver exercício. Vamos lá de novo, né? Vamos resolver exercício agora, hein, galera? Olha só. Livro 2. Física 2, livro 2, página 31. Galera, nós vamos fazer um exercício diferente hoje, tá? Eu não vou fazer um exercício objetivo, vai ser um exercício discursivo, lá da página 31, tá? Então eu vou fazer a questão número 1 e a questão número 2 com vocês. Ó, nos pontos A, B e C de uma circunferência de raio 3 centímetros, fixam-se cargas elétricas pontiformes de valores 2 microcoulomb, 6 microcoulomb e 2 microcoulomb, respectivamente. Já até coloquei os valores aqui, ó. Então, tem uma carga elétrica no ponto A de 2 microcoulomb, uma no ponto B de 6 microcoulomb e uma no ponto C de 2 microcoulomb. Foi dado o valor da constante eletrostática. Determine, letra A, a intensidade do vetor campo elétrico resultante no centro do círculo. Galera, ó, quanto vale o campo elétrico resultante no centro desse círculo? O exercício falou que isso aí é uma esfera metálica. O exercício não falou nada se é uma esfera metálica ou não. Se for uma esfera metálica, se isso aqui ó, for uma esfera metálica,
o campo elétrico dentro da esfera é nulo. Ele não falou de esfera, ele falou de círculo. Entenderam? Então, essa carga elétrica vai gerar um campo elétrico nesse ponto. Essa carga elétrica vai gerar um campo elétrico nesse ponto também. E essa carga elétrica vai gerar um campo elétrico nesse ponto. Então, eu tenho que somar esses três vetores campo elétrico para nós determinarmos o vetor campo elétrico lá no centro da esfera. Ainda bem que o exercício foi legal. O exercício foi legal com a gente. Olha só. Como isso aqui é uma carga positiva, né, o campo elétrico que essa carga gera lá no centro é um campo elétrico de afastamento. Esse aqui é o campo elétrico que A gera no centro da esfera. O campo elétrico que C gera no centro da esfera também é o campo elétrico de afastamento. Aqui nós vamos ter um campo elétrico de afastamento, vou chamar de EC. Entenderam? Como as duas cargas têm o mesmo valor, estão à mesma distância do centro, então o campo elétrico lá no centro vai ser, em relação a essas duas cargas, vai ser nulo, né? Esse vetor vai anular o efeito daquele outro vetor. Então, o único campo elétrico que a gente vai precisar calcular é o campo elétrico dessa carga, que está no ponto B. Né? É um campo elétrico de afastamento nesse ponto. Então, o campo elétrico lá no centro é simplesmente o campo elétrico da carga de 6 microcoulomb. Então, é esse campo elétrico que B gera no centro que nós precisamos calcular. Então, vamos calcular o valor desse campo elétrico. Né? Então, ó, qual a equação que nós iremos utilizar para calcular o campo elétrico? A gente está resolvendo a letra A, ele quer saber o campo elétrico lá no centro da esfera. Né? Então, o campo elétrico lá no centro da esfera, né, como é uma carga pontual, que está a uma certa distância, então o campo elétrico, olha só que bonito, vai ser igual a constante eletrostática vezes Q sobre a distância ao quadrado. Campo elétrico, a carga é em módulo. Tá, galera? Então o campo elétrico vai ser igual a K. O exercício forneceu o valor de K. K é 9 vezes 10 a nona. Né? Então 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, vezes a carga no ponto B, no caso 6 microcoulomb. Então 6, o micro é 10 a menos 6, né? 10 a menos 6, então 6 micro, então 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância da superfície do círculo até o centro do círculo, que é 3 centímetros, tem que 100 metros. Tem que 100 metros. Então, seria 3 vezes 10 a menos 2 metros. Porém, é a distância ao quadrado. É a distância ao quadrado. Não se esqueçam disso jamais, tá? Não confundam essa formulazinha, que é a do campo elétrico, com a do potencial elétrico, que a gente vai fazer na letra B. Então, o campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 6 vezes, conserva a base 10 na multiplicação e soma os expoentes. Então, 10 a nona mais menos 6. Então, 10 menos 6, né? Tudo isso sobre, ó, isso aqui, ó, esse termo que está dentro do parênteses está ao quadrado. Então, é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 2, vezes 3 vezes 10 a menos 2. No caso, seria 3 vezes 3, que é 9, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, que é 10 a menos 4. 10 a menos 4. Olha que bonito, cara, olha que bonito. Ó. Viu? Então, o campo elétrico vai ser igual a 6 vezes. Galera, aqui vai ficar 10 a terceira. Esse 10 a menos 4, eu jogo ele para cima invertendo o sinal do expoente. Então, eu já tinha o 10 a terceira lá em cima, que é o resultado desse 9 menos 3, vezes esse 10 a menos 4 vai para cima invertendo o sinal do expoente. Vai ficar 10 a quarta. Então, vai ser 6 vezes 10 a 7. Né? Então, o campo elétrico lá no centro do círculo, estou falando esfera, lá no centro do círculo, né, é 6 vezes 10 a sétima.
Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Ou volt por metro também, tá? Ou volt por metro também. Essa foi a letra A. Essa foi a resolução da letra A. Agora iremos fazer a letra B. A letra B ele quer saber o potencial elétrico no centro da esfera. Galera, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se o potencial elétrico é uma grandeza escalar, nós temos que calcular o potencial elétrico que essa carga gera naquele ponto. Depois, calcular o potencial elétrico que essa carga gera lá no centro. E o potencial elétrico que essa carga gera lá no centro. E somar tudo. Porque a intensidade desses potenciais elétricos vão se somar dentro da esfera. Entendeu? No caso, lá no centro. Então, eu vou apagar. Vou apagar tudo aqui. Eu vou dar uma pausa. Eu vou apagar tudo para organizar melhor o quadro. Tá? Vamos lá. Vamos fazer a letra B, né? Galera, como eu havia dito antes, né, cada carga vai gerar lá no centro um potencial elétrico. E o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então não é um vetor. Então não tem sentido e direção. Então essa carga vai gerar uma intensidade de campo elétrico lá no centro. Essa outra carga vai gerar outra intensidade de campo elétrico ali no centro. E essa aqui mesma coisa. Tem que somar todas essas intensidades de campo de potencial elétrico lá no centro da esfera. Ainda bem, né, que essas duas cargas têm o mesmo valor. Eu não vou precisar calcular duas vezes isso aqui, né? Calculo uma vez, pego o resultado e dobro o valor, para não precisar calcular de novo aqui embaixo. Então, eu vou calcular apenas dois potenciais. Então, para nós determinarmos o potencial lá no centro da esfera, o potencial no centro da esfera é o somatório dos potenciais que essas cargas geram lá no centro. Então, o potencial elétrico no centro da esfera, eu vou colocar assim, o potencial elétrico total, ou resultante, tá? Seria igual o potencial elétrico que a carga A gera lá no centro, aqui é a carga A, mais o potencial elétrico que a carga B gera lá no centro, essa aqui é a carga B, mais o potencial elétrico que a carga C gera lá no centro. Como o potencial da carga elétrica A e da carga elétrica C é o mesmo valor, eu posso chamar aqui de VC e aqui VC, ou aqui VA e aqui VA, e multiplicar por 2. Né? Eu vou ter duas vezes esse valor. Então, o potencial total seria duas vezes o potencial de A mais o potencial de B. Entenderam? Entenderam a ideia? Duas cargas iguais vai gerar uma intensidade de potencial elétrico igual lá no centro. Aí eu multipliquei por 2. Tá? Então, a gente vai fazer duas continhas apenas. Então, o potencial elétrico total vai ser igual a duas vezes o potencial de A. Nós sabemos que para calcular o potencial elétrico, nós precisamos utilizar essa equaçãozinha aqui. Ó. Potencial elétrico é igual a K, que sobre a distância não está elevado ao quadrado e não tem módulo. Tá, galera? O potencial elétrico pode ser negativo. Lembre-se que o potencial elétrico pode ser negativo. E o que define o sinal do potencial elétrico é o sinal da carga. Se a carga for positiva, o potencial elétrico é positivo. Se a carga for negativa, o potencial elétrico é negativo. Então, ó, vamos lá. Pegando essas informações aqui, ó, vou colocar aqui, ó, K, Qzão, sobre a distância. Porém, é o potencial que a carga A gera lá no centro. Então, é a carga A. E a distância de A. Como é o raio, né, vai ser igual para todos aí o raio. Mais, cadê? VB. De novo, K, QB sobre a distância de B até o centro, que é o raio, que é 3 centímetros. Olha só, tem K nesses dois termos e tem a distância que é a mesma nos dois termos. Eu posso deixar tudo isso aí em evidência. Né? Posso deixar tudo isso em evidência. Então, o potencial elétrico total é igual a K sobre D vezes isso aqui, ó. 2 QA mais QB. Agora é só terminar de resolver. Vamos terminar de resolver, substituir os valores.
Então, o potencial elétrico total lá no centro da esfera vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 a nona, sobre a distância, no caso 3 centímetros, tem que ser em metros. 3 centímetros em metros, 3 vezes 10 a menos 2. Não precisa elevar ao quadrado, é só B. Vezes, abre o parênteses, 2 vezes QA. QA é 2 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Mais QB. QB é 6 microcoulomb. Então, é 6 vezes 10 a menos 6. 6 vezes 10 a menos 6. Fechou? Agora é só multiplicar tudo, dividir, fim. Olha que bonito, cara. 9 dividido por 3 dá 3, né? 3. Conserva a base 10, subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 a nona menos menos 2, vai ficar 10 a 11ª. Então, 11ª. Vezes 2 vezes 2, 4 vezes 10 a menos 6, mais 6 vezes 10 a menos 6. Então, o potencial elétrico no centro da esfera vai ser igual a 3 vezes 10 a 11ª vezes. Galera, ó, nós temos duas bases de 10 iguais aqui. 10 a menos 6, 10 a menos 6. Eu posso somar os coeficientes. Então, ó, 4 vezes 10 a menos 6 mais 6 vezes 10 a menos 6 dá 10 vezes 10 a menos 6. Viram? 10 vezes 10 a menos 6. Olha que bonito. Tá ficando bonito o negócio. Ó, 10. Então é só multiplicação, né? Conserva a base 10, soma os expoentes. Então, o potencial total no centro da esfera vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à primeira, a 11ª, mais, como não tem nada, é 1, mais menos 6, né? Vai ficar menos 6, vai ficar negativo. Então, o potencial elétrico no centro da esfera vai ser 3, 12 menos 6, que é 6. 10 a sexta volt. Olha só, cara, que bonitinho. Eu gostei, curti o exercício, hein? É trabalhoso, mas não é difícil. É um exercício bem trabalhoso, mas é fácil para resolver. Não é difícil, não. Né? Tudo bem, vamos fazer mais um. Vamos fazer a questão número 2 aí, tá? Fazer a questão número 2. Deixa eu apagar tudo e já volto. Voltando, né? Olha só, questão número 2. De novo, né? Página 31. Exercício de potencial elétrico 2, tá? Que é a aula 8 da apostila de vocês. O gráfico a seguir mostra o potencial elétrico em função da distância ao centro da esfera condutora, carregada de 1 centímetro de raio no vácuo. Calcule o potencial a 3 centímetros do centro da esfera em volts. Então ele quer saber o potencial do centro da esfera até uma distância de 3 centímetros da esfera. Tá, galera? Então ele nos deu um gráfico. Esse gráfico é traiçoeiro, galera. Sempre que aparecer gráfico, veja o que está marcado aqui, ó, na armadura do gráfico. Se aqui está em volts e se aqui está em metros. No exercício em questão, aqui está em centímetros. Tá? Então, 1 centímetro, a distância aqui é 3 centímetros. Ok? Então, tem 100 metros. A gente substitui em metros na equação. Então, galera, isso aqui é um gráfico de potencial elétrico. Então, nós sabemos, só de olhar o gráfico, não precisava nem ter essa informação lá no enunciado. Só de olhar o gráfico, eu sei que o potencial é constante dentro da esfera, até a superfície da esfera. Então, ó, lá do centro da esfera até a superfície da esfera, o potencial é constante. Então, o raio tem que ser 1 centímetro. Mesmo se o exercício não tivesse dado e tivesse dado o gráfico, eu conseguiria determinar o raio só olhando para o gráfico. Como que eu faço para calcular o potencial
dessa carga lá no centro. Galera, nós não sabemos o valor da carga, né? E nem precisamos saber. O que eu preciso saber é da equação. Ó, o que a equação nos fala? Que o potencial elétrico é igual a K quezão sobre a distância. Certo? Como a constante eletrostática e a carga elétrica nesse exercício vai ser constante, eu vou pegar essa distância e jogar para cá. Jogar para cá multiplicando. Então vai ficar K quezão, que é igual a V vezes D. V vezes D. Então, se eu calcular V vezes D, eu sei o valor de K vezes Q. Entenderam? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, com os dados que eu tenho aqui, ó, eu sei o valor do raio e eu sei o potencial lá no centro da esfera. O potencial é constante, ó, 186. Né? Dentro da esfera é 186. No centro, em qualquer ponto dentro da esfera. Então, eu sei o valor do potencial, eu sei o valor da distância do raio, então eu consigo calcular Q vezes D. K vezes Q, perdão. K vezes Q. Então, K vezes Q vai ser igual ao potencial elétrico, que é 186 vezes 1. Né? Só que tem 100 metros. Vezes 10 a menos 2. Então, K Q vai ser igual a 1,86. 1,86. Entenderam? Sei o valor de K vezes Q. Eu consigo determinar agora o potencial elétrico a 3 centímetros do centro da esfera. Vou usar de novo essa relação, ó. Essa relaçãozinha aqui. Eu sei que K vezes Q é igual a V vezes D. Como eu quero saber o potencial, e esses dois valores são constantes, porque é a mesma carga, né? Ele só puxou a carga para cá, eu passo a distância dividindo. Entenderam? K vezes Q, eu tenho o valor, que é 1,86. Ó. Isso nem acho que fosse fazer isso aí, eu só atrapalhei, era para deixar em notação. Hein? Então, vamos lá. Então, vai ficar 1,86. O D vai dividindo, a distância, no caso, agora é 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2. Vezes não, né? Igual a D, igual a V, que é o potencial. Pessoal, ó, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou tirar a vírgula e vou voltar aqui o 10 a menos 2. Tá? Que eu tinha simplificado para ficar 1,86. Deixa assim, ó. 186 vezes 10 a menos 2. Tá? Aí eu posso simplificar, olha só que bonito, cara. Ó. Viu? 186 dividido por 3 vai me dar o potencial elétrico. Quanto que é 186 dividido por 3? 62 volts. Cara, questão legal também, hein? Questão muito boa também, gostei. Bom, galera, por hoje é só, né? Já passei bastante coisa hoje para vocês. Então, semana que vem a gente dá continuidade. Eu acho que, se eu não me engano, tem mais um capítulo de potencial elétrico, né? Mais uma aula de potencial elétrico no livro novo, que é o livro 3. Então já vão dando uma olhada no livro 3, resolvam os exercícios, tá? Principalmente das atividades online, que eu sempre estou dando uma olhadinha, tá, galera? Então, bons estudos e até a próxima aula.